1 Samuel, capítulo 8. Como eu já nos disse, nós estamos nesta série. Passamos por Juízes, agora entramos em 1 Samuel. Nós vamos ler todo o capítulo, queridos. Depois você já pode deixar aí mais ou menos marcado. Nós vamos ler Salmos 2. Vamos gastar esse tempo de leitura. Salmos 2, depois da leitura de Samuel 8. Vamos ler Salmos 2 depois, como introdução do que nós vamos trazer aqui pela graça de Deus. Eu vou ler na Almeida século 21, geralmente a tradução que nós usamos aqui. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, segundo Abias. Eles julgavam em Berseba, porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciões de Israel se reuniram e foram encontrar com Samuel em Ramá. E lhe disseram: Tu já está velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Mas Samuel não se agradou quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atende o povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Assim como fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje. Ele me abandonou e cultuou a outros deuses, assim também faz a ti. Atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei e disse: Este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros para serem seus cavaleiros e para correrem diante dos seus carros, e os porá por chefe de 1000 e chefe de 50, para levarem seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem suas armas de guerra e os equipamentos de seus carros. Tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes, das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também tomará vossos servos e vossas servas, vossos melhores jovens e vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Tomará dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolheste, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a Samuel e disseram: Não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Samuel ouviu as palavras do povo e repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende-o e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, queridos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, um texto tão difícil, que revela o profundo do nosso coração, a rebelião do nosso coração, a idolatria do nosso coração. Fala conosco, Pai, apesar desses relatos tão tristes, tem um propósito para tudo isso: é quebrar os falsos deuses, é quebrar os ídolos do nosso coração e nos levar adiante do único rei que já foi entronizado, está sentado à destra do Pai e reina para sempre. Faça isso conosco, Pai, me capacite a pregar, principal dos pecadores aqui dessa igreja, e fala com a Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,
Como introdução, eu queria que nós voltássemos a ler os Salmos 2. Então, por favor, abrem aí, por gentileza, o Salmo 2. Eu queria ler junto com os irmãos, Salmos 2. O título da nossa mensagem é o trono de Deus, no caso, né? O trono não cai com a rebelião, né? O foco é Deus continua reinando soberanamente, mesmo que os homens se rebelem contra ele. Como dizia Tozer, se amanhã todos no planeta Terra acordarem cegos e não verem a luz do sol, o sol continua brilhando como sempre brilhou. A cegueira dos homens não diminui a glória do sol. A incredulidade dos homens e a rebelião dos homens não muda o que já foi decretado. Deus colocou o seu Filho como rei entronizado e ele governa mesmo no mar tempestuoso da rebelião dos homens. Salmos 2. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri. O Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e a despedaçará como se fosse um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que ele não se irrite e não sejais destruído no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos os que confiam nele. Crianças, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Há mais de um Deus? Cadê as crianças? Há mais de um Deus? Vixe. Não? Quantos deuses há então? Um. E quantas pessoas? Três pessoas? Nome? Pai, Filho e o Espírito Santo. Vocês estão afiados, hein? Como é que é o nome da segunda pessoa? Jesus, o Deus Filho. Parabéns. E aqui está dizendo: beijai o Filho. Como é que faz isso? Como é que beija o Filho? Você viu aqui o Salmo 2? Beijai o Filho, senão ele vai ficar irado. Como é que beija a segunda pessoa da Trindade? Difícil, hein? Beijar o Filho é você estar diante de um rei. Quem colocou o Filho como rei? Quem colocou a segunda pessoa da Trindade como rei? Você é rei. Eu decretei, você é rei. Quem falou isso? O Pai. Falou para quem? Para o Filho. E a ordem para vocês e para todo mundo é: beijai o Filho. Beijar o Filho significa o quê? Eu te aceito como rei. Se o Pai falou que você é rei, eu aceito o seu reinado sobre mim. Eu te beijo como rei. Já viu aqueles? Quem já assistiu aquele desenho que você chega diante do rei assim, abaixa e dá um beijo na mão dele? Você está dizendo o quê? Você é autoridade sobre mim. Você é rei sobre mim. Você tem domínio sobre mim. Então, crer em Jesus é beijar o Filho? Sim ou não?
Sim. Obedecer a Jesus é beijar o Filho? Ter outros deuses além de Jesus é beijar o Filho? Não, vocês estão afiados. Então nós vamos falar sobre isso aqui, porque o assunto que nós estamos, nós estamos vendo o juízo, mas desde o Éden até hoje, os povos, essa é a marca do coração caído, essa é a marca do homem. O homem está em inimizade contra Deus. Há uma guerra entre os homens e Deus. Os povos se rebelam contra o governo de Deus. Nós queremos governar a nós mesmos. Nós queremos um outro rei para nós mesmos. Nós queremos um trono para nós. O homem não aceita esse Deus entronizado em glória. Talvez eles não falam isso, mas na prática, no dia a dia, nós vamos ver essa rebelião no coração de todos os homens contra Deus. Há uma inimizade contra Deus. Tanto é que Deus se fez carne, e como nós recebemos Ele aqui? Nós o matamos. Nós crucificamos o rei. Nós colocamos uma coroa e aí está o rei dos judeus, com ironia, não é? E quando os homens fazem isso, Deus responde com desespero, certo? Não. Nós vimos aqui em Salmo que Ele ri. Deus ri. Porque Deus já tem o seu rei. Ele já escolheu o seu rei. Deus já constituiu o seu filho como rei de toda a criação. Em 1 Samuel 8, ele está funcionando, vai funcionar aqui para nós como uma dobradiça da história. É exatamente o que vamos ver em 1 Samuel 8. Se 1 Samuel 8, se 1 Samuel é o livro, o capítulo 8 é o capítulo que vai funcionar como essa dobradiça dessa porta que abre, dessa porta que gira. Nós vamos entrar numa mudança, então, essa porta vai girar. Nós estamos saindo do tempo dos juízes e nós estamos entrando agora, dando início à monarquia de Israel. Até agora, Israel é governada por juízes. No capítulo 8, nós temos uma transição. Israel vai se tornar uma monarquia. E no livro de Samuel, Deus já tem o seu rei escolhido, o rei segundo o coração de Deus, que em Samuel é Davi. E esse Davi que aponta para um Davi superior, para um rei superior, que é Jesus. Mas atenção, não é só uma mudança política que está acontecendo aqui. Aqui no capítulo 8 nós temos uma cena de rebelião contra o trono de Deus. Nós lemos aqui, o povo de Israel está dizendo: não queremos mais o Senhor como rei. É Deus que dá essa interpretação. Eles me recusam, eles me rejeitam como rei. Nós queremos um rei conforme todas as demais nações. Assim como está em Salmo 2, eles estão dizendo: vamos romper os laços com esse Deus. Nós não queremos esse Deus. Vamos sacudir a autoridade de Deus sobre nós e vamos colocar sobre nós um rei. Mas o ponto dessa pregação, então, hoje é, mesmo em meio à rebelião de Israel, o trono de Deus não caiu. Em nenhum momento teve um vácuo de governo. Deus sempre governou, mesmo o povo pedindo um rei errado e levantando Saul como rei. Deus já está preparando o rei certo. Davi, obviamente, é apenas a sombra do verdadeiro rei. O ungido prometido aqui no Salmos 2 é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem nós devemos total adoração. E hoje nós vamos ver que a rebelião do homem
nunca, absolutamente nunca, derruba o trono de Deus. Pelo contrário, Deus governa até mesmo a rebelião para cumprir o seu propósito. Então não se engane, quando o homem manifesta esse ódio contra Deus, Deus continua governando e nada disso vai mudar sequer um decreto do que Deus decretou como rei. Deus vai mostrar com poder e com juízo e com graça que o único rei digno é o seu filho. Então o tema do nosso sermão hoje será o trono que não cai com rebelião. E os irmãos, depois, quem gosta de anotar, do versículo 1 ao 9, nós temos, eu vou dar um título aqui de A Rebelião que Deseja Outro Trono. Dos versículos 10 ao 18, nós temos o reino dos homens que escraviza. Vocês viram o tanto de tomar, e tomará, seis tomará. Essa é o que marca o reino dos homens, é um reino que promete liberdade e te entrega escravidão. E o terceiro ponto, do 19 ao 22, o trono de Deus permanece em meio à rebelião. Vamos ler aí os 3 primeiros versículos e prestar atenção em algo que sempre acontece conosco. Começa assim: quando Samuel envelheceu, já tem um problema aqui, né? Samuel é um juiz e ele está envelhecendo. Se está envelhecendo, vai morrer. Ele era um homem de Deus, mas ele envelheceu e vai morrer. Obviamente isso aponta, nós precisamos de um juiz eterno que não morre, porque se Samuel vai morrer, a mente dos israelitas vai: meu Deus, será que vai começar todo aquele processo de novo? Samuel morre, aí nós ficamos sem ninguém, aí vem outro, aí nós vamos ser escravos, vai começar tudo aquilo de novo. Então a velhice aqui de Samuel aponta, nós precisamos de um rei eterno, de um profeta eterno, de um juiz eterno. Então foque nisso. Quando Samuel envelheceu, ele designou seus filhos como juiz de Israel. Isso nunca aconteceu, queridos. Isso não é passado. É sempre Deus que levanta juízes. Samuel errou aqui. Ele levanta os próprios filhos dele para juiz de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andaram no caminho dele, mas se tornaram gananciosos. Quando esses meninos receberam poder aqui, eles se tornaram gananciosos. São filhos de Samuel, com certeza foi ensinado na demonstração do Senhor, mas eles, a salvação não passa de pai para filho. Apesar de ser ensinado pelo próprio Samuel, eles se tornaram gananciosos aqui. Criar os filhos na admoestação do Senhor, ensinar a palavra de Deus para os filhos, não é propriamente garantia de que eles amarão ao Senhor. Como nós vimos aqui, eles se tornaram gananciosos, receberam poder, se tornaram juízes e se tornaram gananciosos, e recebiam suborno e pervertiam a justiça. Lembra muito dos filhos de Eli aqui, não é? Então Samuel já está velho, a sua morte se aproxima, e o que vai despertar aqui em Israel? Lembranças traumáticas. Porque no passado, sempre que o juiz morria, o povo fica sem direção, o povo cai em pecado, é escravizado pelos seus inimigos. Nós temos aqui, por exemplo, o caso de Gideão, que reforça o trauma e o medo dos israelitas. Após a morte de Gideão, Gideão morre, quem levanta? O filho de Gideão, Abimeleque. Abimeleque assume o poder e já chega matando, mata 70 irmãos deles. Uma loucura, o reinado é um espinheiro bravo. Matou 70 irmãos, mostrando que a sucessão, mesmo que Gideão foi um homem de Deus, o filho dele é uma tragédia. Isso vai gerar no povo, quando eles percebem que Samuel está envelhecendo, eles têm essa sensação de novo, de insegurança, de temor, vai repetir tudo de novo.
Vai começar tudo de novo esse ciclo de desamparo, de opressão, de escravidão. E tem mais, o problema aqui nem é o futuro. Quando Samuel morrer, já existe um problema presente. O sucessor de Samuel, que é Joel e Abias, os próprios filhos dele, já se tornaram, o pai nem morreu, eles já se tornaram corruptos, perversos e gananciosos, a ponto de Israel, o pai nem morreu, ele já está assim. Imagine quando o pai morrer, o que vai acontecer? Percebe, queridos? A preocupação deles é real. Existe um problema real. E esse problema não é negado nem por Samuel e nem pelo próprio Deus. O medo, o trauma, a preocupação é legítima. Querer um rei, nós vimos aqui em Deuteronômio 17, 14, já foi previsto pelo Senhor. Pedir um rei não é em si o problema. Deus já tinha descrito isso lá em Deuteronômio 17, como isso deveria acontecer. Mas a questão central aqui do problema não é simplesmente que há um problema a ser resolvido, há um trauma em mim. O problema é que eles já vêm com uma solução. Deus não está negando o trauma, Deus não está negando a dor. O problema é que eles já, sem consultar o Senhor, eles já desenharam como resolver o problema. E isso é uma marca do coração que está em rebelião com Deus. Os problemas nossos, dos homens, são reais. O ponto é as soluções pecaminosas que nós temos para os problemas. E quando esses problemas nos pressionam, o caminho é esperar no Senhor. Nós temos um rei que governa sobre todas as coisas, e o caminho de um cristão é esperar no Senhor. Não, jamais, hipótese nenhuma, importar modelos mundanos. Isso é mundanismo. O que é mundanismo? Ao invés de eu aplicar a palavra de Deus ao meu problema, consultar a palavra de Deus, eu começo a aplicar na minha vida a sabedoria mundana, estratégias mundanas para resolver um problema que é real. Quem já se deparou com um crente, quem trabalha com aconselhamento vai ver muito isso. Crente que ele chega para você reclamando de problemas que são reais, dores que são reais, situações adversas na vida, mas a pessoa ela vem falando para você, e você percebe na fala dela, que ao ela relatar o problema, você já percebe que ela tem uma solução, e ela quer te induzir a falar que a solução dela é pecaminosa, a solução dela é mundana, mas ela conta a história para você de uma maneira como se estivesse induzindo nós a responder: olha, se você não lançar mão do pecado, você vai destruir a sua vida. E queridos, abrindo um parênteses aqui, nós que damos todos aqui, Deus vai nos usar para aconselhamento bíblico, e nós devemos desempenhar isso. O papel de quem aconselha biblicamente é fazer o quê? Já está no nome, né? Aconselhar biblicamente. Nós temos a tendência de olhar para um problema. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um desigrejado. Você vai conversar com alguém que está repudiando a igreja local. Como é que ele chega para nós? Ele fala assim: sofri demais. Rapaz, eu sofri na mão de pastor fraudulento. Eu fui roubado. Eu fui enganado. Eu fui numa igreja que era para ser curado. Eu fui ferido. E ele começa a falar tão mal da igreja e coloca todo mundo num pacote só, que dá quase vontade de falar para ele: rapaz, a melhor no teu caso, a melhor coisa mesmo é ficar em casa. Vou servir a Deus em casa. Ele tem um problema? O trauma é real?
Existem líderes abusivos, corruptos, autoritários, mentirosos. O nosso Brasil está lotado de igrejas hereges, pastores mentirosos. Enquanto o coitado vai embora a pé, o pastor vai embora de helicóptero. Está cheio. É um problema real. Pessoas que entram na igreja com problema e apanham tanto na igreja, tão maltratado no meio da dita igreja cristã, que quando você senta para conversar com ele, o trauma é real. Eu tenho histórias para contar aqui que é difícil você não se sensibilizar. E Deus conhece os traumas. O problema é que as pessoas, elas nem percebem que no meio desse trauma, ela coloca o veneno da sua rebelião contra Deus. E parece que ela vai agora atacar os falsos pastores, mas quando ela começa a falar da solução, você percebe que é um ataque contra o próprio Deus agora. E a solução que ela tem agora para você é por isso, Fernando: eu vou servir a Deus em casa sozinho. Que solução? Qual é o problema dessa solução? Teu trauma é real? Aconteceu isso com você de fato? Sim? Qual é o problema? A tua solução é antibíblica. A tua solução é pior do que o teu trauma. Quando você faz isso, você está clamando por um outro rei na sua vida. Eu sou rei e eu decido. Olha, mas a palavra de Deus não diz que você pode servir a Deus em casa sozinho. A Bíblia inteira, de ponta a ponta, é sobre comunidade, é sobre comunhão, é sobre amar uns aos outros. Uns aos outros na Bíblia aparece mais de 30 vezes só no Novo Testamento. Suportar uns aos outros. Suportar é dar suporte. Suportar uns aos outros, ensinar uns aos outros, amar uns aos outros, repreender uns aos outros, ceia junto, comunhão junto, partir do pão junto, crescer junto, discipular junto. Quando Jesus vai escrever cartas para Tiatira, para Pérgamo, para Sardes, para Laodiceia, que tem problemas na igreja, Jesus não fala assim: vão todo mundo para casa e vão servir a Deus em casa. Não, a resposta de Jesus é: arrependam-se. Éfeso é uma igreja fria. As igrejas estão frias. Ele é o quente, ele é o espiritual, o fervoroso, mas todas as igrejas do mundo é fria. Ele não. Então eu vou pedir para servir Deus em casa, porque lá em casa eu pego fogo sozinho. Quando Deus viu a igreja de Éfeso, é uma igreja fria. Deus não falou: vamos servir a Deus em casa, que eu vou botar fogo em vocês em casa. Não existe. Arrependam-se. Paulo, quando vai escrever para a igreja de Corinto com um monte de problema, ele vai dizer: gente, sabe de uma coisa? Esse negócio de igreja não deu certo não. Vamos para casa, vamos servir a Deus em casa. Não, queridos. Não. Eu não duvido que você tenha um problema de fato. É como Israel tem um problema de fato. Samuel está envelhecendo, os filhos são corruptos, e agora o que vai ser? Mas a solução que eles vêm aqui para o Senhor, Deus vai interpretar. Eles estão me rejeitando. O que é rejeitar a Deus, queridos? Nós vimos em Deuteronômio 17. Está aqui como se estabelece um rei. Amar a Deus é obedecer a palavra. Um rei vai ter que ser posto assim, assim, assim. Rejeitar a Deus é: eu não me importo mais com a tua palavra, vou fazer do meu jeito. Eu tenho um problema, você não resolveu o meu problema? É isso. Por tabela é isso que você está falando para Deus: eu tenho um problema, você não resolveu até agora, então eu vou dar o meu jeito, vou fazer do meu jeito, vou servir a Deus em casa. O que é isso? O que manifesta no teu coração? Orgulho? Por isso que você está pedindo um rei no lugar. Por isso que você não obedece a Deus, não se submete à palavra de Deus, porque você colocou um outro rei no seu coração, que é você mesmo, que é a marca do orgulho. Você está olhando o olho, olhando para o pé olhando para a mão, e dizendo: eu não preciso de olho. Não é isso que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja local, o corpo? Quando você fala: eu vou servir a Deus em casa, você está dizendo: eu não preciso da mão, eu não preciso do pé, eu vou servir a Deus em casa. Orgulho? É individualismo mundano. Você está trazendo isso que Israel está fazendo. Ela está olhando para as demais nações, um povo que abandonou a palavra de Deus e está importando: quero ser como as demais nações. O que você está fazendo, por exemplo, no meu exemplo aqui de desigrejados,
Eu estou importando o individualismo mundano. Eu estou importando essa mentalidade mundana. É eu e Deus, a minha fé é privada, ninguém não tem nada com a minha vida. Essa é a idolatria do eu. Essa é a tua rebelião contra o próprio Deus. Usar o seu trauma como escudo para não prestar contas, para não ser confrontado, para não ser corrigido. Provérbios 18:1 vai dizer: busca a sua própria satisfação, a sua própria alegria, aquele que se separa e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Você está em rebelião contra a autoridade de Cristo. Rejeitar a estrutura de governo que Cristo deu à igreja, presbítero, diácono, disciplina, ordem, sacramentos. Rejeitar isso é rejeitar o próprio Cristo. Outro problema que nós estamos tendo aos montões na igreja. Como nós estamos importando isso do mundo. Isso nunca houve na igreja. Namoro não cristão. É um problema real, queridos? Absolutamente é. Há algum problema o jovem se sentir solitário? Eu estou sozinho, Fernando. Queria ser amado, queria encontrar uma esposa, queria encontrar um homem da minha vida. Eu sonho, sabe, Fernando, com a família. Eu sonho, Fernando, ter filhos, um casamento santo. Nossa, querido, bonito. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é bom, isso é santo. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? Foi o próprio Deus. Eu desejo uma companhia. Mas aí, ele importa uma solução pecaminosa. Ele vai fazer como o mundo. Em vez de confiar no Senhor, ao invés de esperar no Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor sabe da minha necessidade. O Senhor é dono de todas as coisas. Prepara para mim uma das suas filhas, ele vai esperar. Mas se o Senhor não preparar, o Senhor basta. O Senhor é suficiente. Isso é crer em Deus. A parte disso é idolatria. Você tem um ídolo no seu coração, o amor romântico. Sem isso, não consigo viver. Então, esse é o teu Deus. A partir do momento que você decide pecar, esse é o teu Deus. Entre esse amor carnal, mundano, antibíblico e Jesus, eu fico pensando, esse é o teu Deus. Não diga que você entronizou Deus na sua vida. Falei, por que eu sou crente há tantos anos e eu não cresço? Eu creio. Não, você não crê. O teu Deus é esse amor romântico. O teu Deus é o teu orgulho. Você não confiou no Senhor de fato. Aqueles que esperam no Senhor são como as águias, se renovam. Estou cansado de esperar em Deus. Então você nunca esperou em Deus. Deus nunca foi a tua esperança. Você estava esperando em Deus para o namoro. O namoro está demorando? Então estou cansado. Quem espera em Deus é renovado. Se você não está sendo renovado, você nunca esperou em Deus. Então o que ele vai fazer? Ele lança a mão de uma solução mundana, pecaminosa, contrária à palavra de Deus. Livres de esperar no Senhor? Não aparece ninguém. A igreja só tem velha, a igreja. É cheio de panelinha lá pra gente casar. Só tem coisa pra gente casar. Solteiro não tem pra... Ué, desde quando a igreja se tornou Tinder? Espírito contrário a esse. Eu me sinto excluído. Eu estou excluído, eu estou sozinho. Nossa, ser habitado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Isso não te satisfaz? Uma igreja que prega a palavra de Deus na sua pureza não te satisfaz, não precisa de uma mulher mundana, de um homem mundano. Queridos, não diga que você está esperando no Senhor. Você não está. Você tem um problema real e toda a igreja vai orar por você. E nós choramos com você. Mas importar uma solução mundana, isso é pecado, isso é mundanismo. É exatamente o que Israel está fazendo. Essa escolha é contra a ordem de Deus. É contra o propósito do casamento, que é refletir Cristo e a igreja. Por que então que você faz isso? Incredulidade na suficiência de Cristo. Isso é incrédulo. Você acredita que só o namoro, mesmo fora da fé, do meu jeito, pode me dar felicidade? Porque Cristo não é suficiente.
Paulo vai dizer lá em Colossenses 2,10, estáis completo nele. E você está falando, eu não sou completo em Deus. Ele deu o seu filho, mas falou que Jesus está para ser batizado. Deus aparece e fala, esse é o meu filho amado, nele está todo o meu prazer. Deus se alegra no filho, mas você não. Deus para você, eu preciso mesmo, a coisa mesmo é aquela menina lá, Fernanda. Muda mesmo. Isso é uma estratégia mundana. É um coração que busca a plenitude em pessoas e não em Cristo, na pessoa bendita de Cristo. É a idolatria do amor romântico, como se esse relacionamento seu mundano fosse salvador. E isso vai fazer, querido, é te escravizar. O que ele vai fazer é tomar, até você chegar no versículo 18, clamar, e Deus fala, não vou te escutar. O dinheiro não era o teu Deus? Vai atrás do teu dinheiro. Não eram os teus amigos o teu Deus? Vai atrás dos teus amigos. Não vou te escutar. Deus cumpre isso em Oséias capítulo 13. Vocês não escolheram o rei? Vai lá atrás do seu rei. Pede lá para ele. A tua coisa não era o network, é fazer um network. Vai atrás do teu network. Abre a listinha dos seus contatos. Liga para eles agora. Estou com medo, com ansiedade. Está dominado pela ansiedade. O que vai ser no futuro? Como é que eu vou ficar batidinha? Inventa, gente. E o coração rebelde, ele vai inventando um monte de coisa para não estar satisfeito em Cristo. E às vezes, pastores, pregadores, são empurrados, pressionados pelo mundo, até pela própria igreja. Eles querem empurrar nós para negar a Bíblia. Não, irmão, no teu caso, Deus fala, ame os teus inimigos. Mas aquele vizinho lá, no teu caso, ele precisa levar um tiro na cabeça mesmo. Mas assim, para você não, teu casamento, aquele homem, aquela mulher, no teu caso, Deus vai abrir uma exceção. Não há uma exceção, queridos. Você percebe? Isso é solução mundana. Isso é desprezo pela santidade do casamento. Nós vemos isso no divórcio. A igreja é pressionada a isso no divórcio. Os conflitos no casamento, eles são reais? Absolutamente reais. Existe incompatibilidade de gênero, de personalidade? Claro. Traumas familiares? Misericórdia. Sofrimento emocional real por causa do casamento? Ninguém, queridos, vai te machucar mais do que o teu cônjuge. Ninguém, grave isso. Ninguém vai marcar mais a tua vida com traumas do que teu pai e a tua mãe. Ninguém. Por quê? Porque é a pessoa que você mais conviveu. Não é porque é a pior pessoa do mundo, é porque ele está do teu lado 24 horas. E como é pecador, ele vai te machucar. Isso é batata, é certo. Mas aí a pessoa vem, ela vem buscar aconselhamento, e faz o papel do marido, que você fala assim, meu Deus, Senhor, estou olhando a tua palavra aqui, mas para esse caso aqui, só o divórcio mesmo. É claro que a Bíblia tem cláusulas de exceção, e não é sobre isso que nós estamos falando, é que a gente entende. A solução da pessoa, ao invés de buscar a cura no Evangelho, a reconciliação, o perdão, o arrependimento, solução mundana, divórcio. O importante é ser feliz. Eu fui no psicólogo lá e falou que buscar felicidade, você tem que ser feliz. Quantos anos você tem? 20 não, você tem que ser feliz. Mundano. Prometendo para você liberdade, o que ele vai fazer com você? Tomar. Isso, queridos, se aplica para tudo. Medo de provisão financeira, problema real, insegurança. A economia do nosso país é um caos, é uma tragédia. Nada aqui é certo, é real. Desemprego é real. A solução que você arrumou? Roubar. Sonegar. Eu sonego imposto. Muito crente fala assim, Fernando, se eu pagar os impostos, eu fecho a empresa. Aí a pergunta que eu faço para ele, por que você não fechou ainda? Porque entre sonegar e obedecer a Deus, ele prefere sonegar. Sabe qual é a desculpa dele? Se pagar tudo, Fernando, tem que fechar a empresa. E daí, queridos? Se você confessar Jesus, você morre. E daí? Cristo é rei. Ou ele não é nada, queridos. A pessoa fala de um jeito, você fala dos impostos, fala do Brasil, fala da corrupção, e arruma uma coisa. Você paga imposto e vai tudo para esses bandidos políticos, é?
Logo, vamos pecar. Isso é o que é pecado, querido. Isso é incredulidade. Você não crê na providência de Deus. Você não tem o reino de Deus como a primeira coisa na sua vida. É isso que está acontecendo com Israel. Com desejo de justiça, a pessoa conta a história dela. Você fala, não, tem que se vingar. Não, não, queridos. Você está incrédulo na justiça divina. E nós poderíamos aqui ficar como os puritanos, né? Eu passar a tarde inteira falando de aplicações. E no versículo 4, então, vai dizer: todos os anciões de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá e disseram: constitui-nos agora um rei para nos julgar como todas as nações, como tem todas as nações. Aqui é um imperativo. Eles dão a ordem para o profeta: constitui sobre nós um rei. Eles não chegam para Samuel: Samuel, olha, consulte a Deus, veja. Não, ele já tem a decisão pronta. O que Deus tem que fazer? É oração de muito crente, né? Ele já chega para Deus e fala o que Deus tem que fazer. E se Deus fizer o contrário, o que está acontecendo? Ele já tem. Eles não pedem discernimento, eles não vão em oração, eles não vão consultar a lei de Deus, eles dão ordem. Isso mostra já que o coração deles estavam fechados, eles não estavam buscando direção, eles só queriam confirmação do seu pecado mesmo. Geralmente as pessoas odeiam nós por causa disso, que ela já tem uma resposta. E quando você fala o contrário da resposta que ela já tem, isso é muito fundamentalista, isso é legalismo, irmão. Né? Porque ela já tem uma, ela já criou, ela já decidiu. Ela só queria que você avaliasse ela, você não avaliou, pronto. E no versículo 6 nós vemos que Samuel, ele vai orar ao Senhor. Ele não tinha essa decisão, ele foi orar, ele estava triste. No versículo 7, Deus vai dar a interpretação. Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles rejeitam a mim. Eles já rejeitaram. Quando Deus fala assim, Deus já viu. No coração, não é que eles vão me rejeitar, eles já me rejeitaram. Eles não estão mais abertos para a revisão. Não adianta você pegar a Bíblia e abrir a Bíblia para ele. Ele já decidiu. Ele já me rejeitou no coração. Deus não diz eles podem me rejeitar. Já está rejeitado. Percebe, queridos? O Senhor disse a Samuel: essa é a tragédia. Essa é a tragédia. Deus disse, o Senhor disse a Samuel: atende o povo. Você tem uma ideia mundana, você estabelece isso para Deus, e Deus faz o que com você? Vou te dar. Não é isso que você busca? Não é para isso que você está batendo tanto na porta? Por que você bate? É orar, eu estou em oração, Fernando. Estou em jejum e tal. Mas para algo que ele já estabeleceu que é contra o Senhor. Ok? Deus fala: atende. Tudo que esse povo que já me rejeitou pedir, atende eles. Porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim. Para que eu não reine sobre eles. É muito grave. Essa é a interpretação de Deus a respeito do povo de Israel. Há um abandono, há um culto a outros deuses. Agora, pois, ouve, versículo 9, a sua voz, porém, os adverte solenemente e declara-lhe o direito. Não estou nem falando aqui de um déspota, eu estou falando do direito do rei que houver de reinar sobre eles. Isso é o salário do pecado, é a morte, é o direito do pecado, ok? O salário do pecado é a morte. E a parte 2, então, nós temos o reino dos homens que escraviza, tomar. Essa é o que o pecado vai te entregar no final. O povo rejeita o governo de Deus, deposita a confiança no substituto, seja o dinheiro, seja o casamento, seja o namoro, seja o que for que é fora de Deus, depositou a sua confiança. Esse é o substituto de Deus, esse é o teu Deus, esse é o teu rei, esse é o ídolo. E o que ele vai fazer? Ele vai tomar o ídolo do seu coração, o teu falso Deus. Ele vai tomar tudo teu. Grave isso. Ele vai te sugar até não restar mais nada.
ele vai exigir culto, ele vai exigir filho, ele vai exigir recurso, e no fim, ele vai exigir a sua própria vida. Por exemplo, você estabelecer, não viu gente, você fala assim, fala assim, Fernando, eu vou trabalhar. Olha, tem um camarada, coach do Brasil, que o slogan dele é: faça desse ano o pior ano da sua vida. O que é isso? Você vai focar no trabalho 24 horas. Com um ano de trabalho, você vai ganhar muito dinheiro. Mas esse um ano vai ser o pior ano da sua vida. O que é isso, querido? Você levantou um Deus. Qual é o Deus que vai resolver o problema da minha vida? Dinheiro. Mamon. E Mamon, na boca desses falsos profetas, diz assim: eu sou um Deus, e esse aqui é o meu altar. E você, como adorador do dinheiro, eu quero que você deposite tudo aqui, durante um ano. Depois de um ano, eu te entrego a redenção da sua alma. Aí, a hora que tiver dinheiro, Fernando, eu quero ajudar os pobres. Sempre tem aquela coisa santa no final, né? Sempre dá uma santificada no altar. É igual o Caim, dá uma enfeitada no sacrifício dele. No final, depois de um ano, é assim, Fernando, eu não vou congregar, mas é só um ano. Não vou por um ano. Mas depois, vixe, eu quero ajudar lá a igreja de vocês lá. Estão num salão maior? Vou ter bastante dinheiro, vou comprar um salão maior. Mas um ano você oferece. Aí, entrou um ano. O ídolo começa a cobrar: eu quero o seu tempo. Ele toma o seu tempo. Quer tomar? E os teus filhos, que é para ser criado na demonstração do Senhor? Não dá tempo. Mas depois que tiver dinheiro, seu filho não merece viver essa vida. Olha que coitadinho, tudo ranhentinho. Não, ele tem que ir para Disney. Mas você tem que ralar um ano. A redenção é a Disney. Nossa, quando você for para Disney. Ah, é? Mas um ano você sacrifica aqui. Não vai dar tempo de você ensinar a Bíblia para ele. É um ano só. Dá ao teu filho. Dá às tuas filhas. E dinheiro. Dá ao tio. Até essa parte aqui, ó. Você investe em Bitcoin, isso aqui você pode. Vai tomando. E ele toma tudo. Até você perder a tua alma. Até você estar seco. Morto. Por dentro. E é isso que Deus está dizendo. Ele vai tomar os teus filhos. Ele vai tomar as tuas filhas, campos, vinhos, o dízimo da produção, servo, jumento, rebanho. E chega no 17, que é o clímax: e vós sereis seu servo. A idolatria, ela não divide espaço, ela possui, é uma parasita. Ela não é nada em si, mas ela encontra um corpo, ela vai enrolando, vai sugando tudo, até você ser uma parasita por completo. Até ela tirar toda a imagem de Deus que há em você. É isso que o meu povo fez, dizia Jeremias. Ele trocou a Deus por aquilo que não é nada. E o salmista no Salmo 115 vai dizer: você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Você está tomado dessa parasita que você agora virou a imagem do seu próprio ídolo. Mas na última parte do nosso sermão, apesar de tudo isso, os irmãos percebem? O trono de Deus, ele permanece mesmo em meio à rebelião. Eles rejeitam a Deus, eles não querem que eu reine sobre eles, é o que Deus diz no versículo 7. Mas eles estão pensando que estão mudando de regime. Não queremos Deus, nós queremos um homem. E parece que agora, realmente, Deus saiu de cena. Não saiu. O trono de Deus não caiu. O que muda não é o rei. O rei continua sendo Deus. Mas o que vai mudar é a forma como você vai experimentar esse governo. Ou em bênção, ou em juízo. Mas bênção é Deus, juízo é Deus. Nunca deixará de ser Deus. O pecado humano não cria um vácuo na soberania divina. Ele apenas muda como soberania será experimentada, ou graça, ou disciplina. Mas é Deus que continua reinando.
Isso é tão claro aqui que, mesmo ele escolhendo um rei, mesmo o povo exigindo um rei, é Deus que está dizendo a Samuel: dá-lhes um rei. Eles só vão ter um rei porque eu soberanamente decretei que eles vão escolher um rei, e eu vou deixar esse rei que eles escolheram ser rei. Se eu não quisesse que eles fossem rei, ele nunca teria um rei. Mas até na rebelião deles, é eu que estou colocando tudo que o coração dele desejou, é eu que estou colocando. Isso é a permissão ativa de Deus. O próprio Deus, por meio de Samuel, é quem levanta. Ou seja, mesmo quando o povo decide pecar, a execução prática ainda passa pelas mãos de Deus. Isso mostra que Deus ele está governando, inclusive, as suas decisões rebeldes, na sua rebelião. E o trono humano, ele sempre será subordinado pelo trono divino. O rei, ele vai ser apenas um servo desse pacto, porque Deuteronômio já previa um rei, porém ele devia ser sujeito à lei de Deus. Mas em Samuel 12, 14, 15, Samuel deixa claro: se temerdes ao Senhor, servirdes a Ele, e também o rei que reina sobre vós for após o Senhor, bem será. Ou seja, o rei não substitui o Senhor, ele só funciona se for submisso a Deus. Percebe, queridos? Deus é inescapável. E o nosso rei, que aponta aqui, Samuel aponta para Cristo, ele se tornou absolutamente favorável a nós. Esse rei, Cristo, contrário do rei que o seu coração quer estabelecer, e toma, nós estávamos hoje na casa do Moisés, que é esse nosso rei, ele deu a sua vida, deu o seu sangue, e Paulo vai dizer, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e Paulo começa a elencar: ele predestinou, ele elegeu, ele adotou, ele perdoou, ele redimiu, ele deu. Diante disso, o salmista 2 vai dizer: beijai o filho, desista de você, desista dos seus ídolos, beije o filho, creia, bem-aventurado todos aqueles que confiam no Senhor. É claro que você está cheio de traumas, é claro que nós estamos cheios de preocupação, mas ter Cristo como rei é: Senhor, o Senhor reina. O Senhor sabe muito mais do que eu preciso de um casamento, de dinheiro, de emprego, de tanta coisa, mas jamais eu vou lançar a mão do pecado para desobedecer o Senhor como rei. Beija o rei, o Senhor já me deu todas as coisas em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, e eu estou satisfeito com isso. E no versículo 18 termina: naquele dia clamareis por causa do vosso rei, mas o Senhor não vos ouvirá. Deus governa não apenas concedendo, mas aqui Deus vai governar limitando Israel. Deus vai disciplinar Israel. Vocês vão clamar, e eu não vou ouvir vocês. O próprio fracasso de Saul, como nós vamos ver daqui uns dias, não foi acidente, foi planejado por Deus, para expor o coração do povo e abrir o caminho para o rei segundo o coração de Deus. Pode ser que você esteja aqui e você já levantou alguns deuses. Deus vai te disciplinar para que você receba de fato o verdadeiro rei e dizer: olha, toda vez, Fernando, que eu achei que era um paraíso, era um deserto, era só uma visão, uma miragem. Mas em Cristo agora, eu cheguei na rocha que saciou a minha fonte. Eu estou plenamente satisfeito em Cristo. E qualquer outra coisa fora de Cristo, tenha certeza, é uma miragem. Você vai mastigar areia, com certeza. E nós encerramos com Salmos 2:12: beijai o filho, para que ele não se ire e não pereçais no caminho. A história de 1 Samuel nos lembra que não há neutralidade diante de Deus. Ou você beija o filho, ou você está em paz com Deus, em arrependimento, em adoração, em culto, ou você vai perecer nessa tua tentativa de construir algo de forma mundana,
Ok, queridos? Vamos orar? Pai, nos perdoa porque muitas das vezes nós pecamos como Israel, nós olhamos mais para soluções humanas do que para o teu governo. Nós desejamos mais reis visíveis, sistemas que nós mesmos controlamos, autoridades que fazem o que nós queremos e rejeitamos a tua voz, a tua palavra, o teu trono. Nós confessamos, Pai, que muitas das vezes nós quisemos ser como o mundo. Nós buscamos seguranças em pessoas, governos, networking, títulos, riqueza, enquanto o Rei verdadeiro, que deu tudo e a si mesmo se entregou na cruz, esteve diante de nós, com mão furada, com coroa de espinho e com amor eterno. Não é só Israel, Pai, que te rejeitou, nós também te rejeitamos. Nós gritamos, não queremos que este reine sobre nós. Foi nós que dissemos isso, Pai. Mas o Senhor não deixou de reinar, mesmo em meio à nossa rebelião. Tu permaneces entronizado no céu. O Senhor ri da nossa vaidade, mas em tua graça, o Senhor estabeleceu o seu Filho, enviou o teu Filho, ungiu o teu Filho, entregou o seu Filho, não para nos destruir, Senhor, mas para nos salvar. Então nós clamamos, Pai, quebrantados, nos leve a beijar o teu Filho, a confiar na sabedoria da tua palavra, nos curvarmos diante do teu trono e rendermos o nosso coração, a nossa vontade, o nosso caminho ao Senhor. Tu és Rei. E nós nos entregamos a Ti. Recebe a nossa adoração, recebe esse culto, e seja feita a Tua vontade, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.